Hoje a gente vai falar de um novo anime de comédia romântica que quebrou a internet até o anime lançar. Que agora que ele lançou, a tendência é a popularidade desse anime começar a despencar semana a semana. Então hoje a gente vai ver em primeira mão por que o anime quebrou a internet, o porquê que esse anime provavelmente vai perder popularidade com o passar das semanas e, além disso, a gente também vai ver junto como é que foi o episódio 1, pra onde que essa história vai, se a história vai melhorar ou piorar com o passar dos episódios e o porquê ainda vão ter pessoas que vão gostar bastante tanto do anime quanto do mangá. Sim! Takamine-san é uma comédia romântica de vida escolar, onde os personagens têm aproximadamente 17 anos de idade. Isso é uma informação importante pra falar no primeiro momento, porque Takamine-san foca muito na interação mais romântica e bem picante entre dois personagens. A Takamine, presidente do conselho estudantil e praticamente rainha da escola, porque é aquele estereótipo de menina super perfeitinha que obviamente está vestindo uma máscara, mas que é idolatrada, endeusada por praticamente todos os colegas ao redor. Afinal, a menina é bonita, ela é atlética, então ela é boa em esportes, ela é super inteligente, sempre vai bem nos testes, aquela coisa toda. E você tem um japonês comum, que, honestamente, eu nem lembro o nome. Não por menos, é aquele estereótipo de japonês super caricato, onde o cara é tímido, carece bastante de habilidades sociais, mas não é um nerdola, por assim dizer, ele é meio norme. Ele não é bom em nada, não se destaca em nada, mas ele também não é muito ruim em nada. Ao mesmo tempo em que ele é um cara bem tímido, que não tem amigos na escola e tá se sentindo muito alienado, muito desfalcado naquele lugar. A única coisa que esse personagem tem em comum com a Takamine acaba sendo que desde o começo eles sempre acabaram indo parar nas mesmas escolas. Mas até onde ele se lembrava, eles nunca tinham interagido um com o outro. Pelo menos não até acontecer um certo evento no episódio 1, onde o protagonista acaba vendo um negócio extraordinário pro moleque da idade dele naquele momento. Porque, sem querer, o protagonista acaba vendo essa menina sem sutiã. Isso faz com que ele consiga lembrar de certos eventos que acabaram acontecendo depois que essa menina tira de forma super depravada, devassa e sem vergonha a calcinha dela no meio da sala de aula na frente de todo mundo. E por algum motivo ela volta no tempo. O menino lembra, ele entra em choque, ele fica um pouco confuso, fica uma situação estranha e eles acabam indo tirar satisfação um com o outro. Nisso, ela explica certinho pra ele, por um motivo aleatório, como o poder dela funciona, quando ela percebeu que ela tinha esse poder, e como o protagonista é ingênuo, meio burrinho, né? Aquele estereótipo bem caricato japonês comum mesmo. Ele acaba não entendendo direito o que ela tá falando, mesmo ela explicando super bem os bagulho dela, mas ele entende que ela é muito doidinha, bem arrogantona mesmo. E por conta disso, dentre outras coisas, imagino eu, ele acabou negando o pedido que ela fez pra ele virar o armário dela. Mas pra piorar a situação, a cerejinha do bolo foi que ela obrigou ele a aceitar, coagindo ele. E como é que ela ameaça ele? Bom, ela finge que ele tá assediando ela. Como ela consegue voltar no tempo, né? Ela conseguiria reverter aquela situação desesperadora em que ela colocou o protagonista. E ele acaba aceitando meio que por pressão. Como se fosse um negócio super ruim virar o armário dessa menina, né? Afinal, o trabalho dele era vestir a menina e despir a menina sempre que ela precisasse voltar no tempo, enquanto ele evitava que os outros vissem ela pelada. E nesse ponto, gente, a história já desandou completamente, pelo menos na premissa, porque, meu Deus do céu. Quer dizer, a menina, quando ela é bem pequenininha, ela acabou se despindo sem querer em público e ela descobriu que ela tem uma habilidade super apelona de voltar no tempo toda vez que ela tira uma parte íntima dela. A parte íntima dela some e ela consegue tudo o que ela sempre quis. Ela não comete erros, as pessoas admiram ela, se alguma coisa dá errado, ela tem como corrigir sempre que ela quiser, desde que ela tenha uma parte íntima pra tirar. E, meu Deus do céu! Pra piorar, quando alguém acaba vendo ela sem sutiã, de topless, essa pessoa consegue lembrar de tudo o que aconteceu na linha do tempo anterior. Então é um counter pra habilidade dela. Muito conveniente pro protagonista, vocês não concordam? E a cerejinha do bolo é que quando a menina tá pedindo pra esse moleque ser o armário dela, ela, na verdade, só tá fazendo isso porque ela já deixou claro no episódio 1 que ela tem um passado com ele. Um passado que ele não se lembra, mas um passado que marcou bastante ela. Ela sente um certo afeto, um certo carinho, que a gente não entende muito bem o porquê no primeiro momento, pelo protagonista. Mas nem o poder dela de voltar no tempo, nem a cerejinha do bolo que eu acabei de falar pra vocês por si só, seria um problema. Muito pelo contrário, principalmente quando a gente tá falando da cerejinha do bolo.
Afinal, isso deles terem um passado secreto que a gente só vai ficar sabendo mais pra frente na história, e conforme eles vão se conhecendo melhor, esse passado vai vindo à tona, e isso vai dando substância pro relacionamento amoroso que eles vão começando a construir com o passar dos capítulos ou dos episódios. Isso é um negócio bacana pra comédia romântica, não tem problema nenhum. O problema, que é o grande ponto de crítica, tem a ver com a mina tirar a roupa, mas não é porque ela é depravada, não é porque ela é puta, não é porque ela é devassa, nem nada do tipo. O problema é o motivo para essas coisas acontecerem. Vocês entendem que o poder da menina foi buildado, ele foi construído única e exclusivamente para fazer fanservice? Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem entender o porquê que isso é criticável? Não faz o mínimo sentido você usar fanservice como plot. Ou melhor, você construir a narrativa pra gerar fanservice. Não faz sentido. O fanservice, ele pode acompanhar a narrativa, ele pode ser uma pimentinha, ele pode ser um tempero, mas ele ser usado como centro da história, estraga a história. Não completamente, mas assim, essa história poderia ser muito melhor se ela não fosse projetada dessa forma. Então, além dos poderes da Takamine, da protagonista, serem só um artifício para aproximar os dois, como muitas outras comédias românticas similares acabam fazendo, ele é majoritariamente para gerar fanservice, para deixar essa mina sem roupa, para ter esse sex appeal pro público. E meu Deus, que bagulho cringe, porque não é um hentai, mas apela quase como se fosse. E eu honestamente não sei qual que é a graça nisso, gente. De verdade, não sei qual que é a graça nisso. A pessoa quer ver um hentai? Eu acredito que tenham bons hentais disponíveis no mercado. Talvez não sejam muitos, e provavelmente eles não são longos, mas Imaizumi mesmo, até onde me diz respeito, é um mangá de comédia romântica, bem apimentado, que tem um spin-off que é literalmente o hentai. E aí a pessoa que quer só bater uma asinha vai ver o hentai de Imaizumi. Não vai ficar no mangá hongkonzinho padrão, não. Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Por que Takamine não faz exatamente o que Imaizumi tá fazendo? Por que Takamine tem que ser aquele negócio pra se vender apenas pra pivetada de 15, 16 anos? Isso, claro, além dos adultos que são bronheiros, né? O estilo de vida do Rudius não é tão incomum assim, gente. Mas enfim, antes que eu perca o rumo da prosa, essa é a crítica mais forte que eu tive com Takamine-san até o episódio 1. O ponto, que eu nem sei se vale mencionar, porque as pessoas que são realmente muito fãs da obra já devem ter saído do vídeo, as pessoas não aguentam ouvir crítica, elas começam, minha Takamine-san não é tão ruim quanto você tá fazendo, meu Deus do céu. A história de Takamine-san, ela tem certa substância, tem elementos que fazem muito sentido, tem pontos fortes nessa história que podem acabar te prendendo mesmo se você não gostar dessa crítica que eu acabei de colocar a respeito do ecchi, da conveniência de roteiro para gerar ecchi. E um ecchi muito pesado, muito apelativo e tal. Você pode gostar de Takamine-san, mesmo sem gostar disso, por outros motivos. No caso, o carisma da personagem Takamine, ela tem uma personalidade muito interessante por conta da máscara que eu menciono pra vocês no começo do vídeo. Existe um gap, ou seja, existe uma dualidade entre a maneira que ela se comporta pra quem é íntimo dela e outro comportamento totalmente diferente quando ela tá se comportando com pessoas que ela não tem intimidade, que ela não confia ou que ela não tem interesse. Então a Takamine, por si só, ela é uma personagem muito carismática, muito interessante de acompanhar, que com o passar da história, principalmente conforme ela for se abrindo mais e ela for dando mais indícios de que ela realmente tá gostando do protagonista e tudo mais, a gente vai ver que dá pra se divertir bastante única e exclusivamente com esta personagem. É uma daquelas personagens que, entre várias aspas, carrega a história nas costas. Principalmente porque o protagonista, assim, não que ele seja ruim, mas ele é muito xoxo. Ele vive quase que 100% na base dos clichês do japonês comum caricato, sabe? Quem faz a história ser divertida e interessante, pelo menos até o presente momento que eu li do mangá, que é o capítulo 46, é única e exclusivamente a Takamine. Ela é o principal ponto positivo tanto no anime quanto no mangá, e não é só por causa do visual, não é só por causa do fanservice que ela gera. Fora a Takamine, a gente tem que lembrar que o protagonista, que eu nem sei se é o protagonista de fato, mas eu vou tratar ele como se fosse pra facilitar pra vocês, afinal, eu não sei o nome dele. Então, pra chamar ele de outra coisa ficaria muito difícil. Ele é um personagem muito funcional pra um certo tipo de público. O que eu tô querendo dizer com isso? Vocês já ouviram falar de self-insert? Se projetar no lugar do personagem? Então, ele é muito bom pra isso. Porque se você carece de habilidades sociais, se você está no ensino médio, ou saiu há não muito tempo do ensino médio, nunca saiu com uma menina na sua vida, sempre sonhou em ter uma relação bacana com a menina, tem essa coisa meio de sadomasoquismo, porque, enfim, motivos óbvios, a Takamine, ela lembra bastante uma dominatrix, né? Pelo menos no primeiro momento.
você acaba se colocando facilmente no lugar do protagonista. E você simpatiza com ele, você se coloca facilmente no lugar dele, e como você se projeta na história, tudo de bom que a personagem Takamine tem a oferecer, você acaba sentindo com muito mais força, com muito mais ênfase, sabe? E é principalmente por isso que, para um público masculino, majoritariamente mais novo, Takamine-san provavelmente vai ser muito atraente, vai ser um anime muito interessante pra acompanhar e vai ser um anime que vai valer muito a pena, talvez pra você, se você se encaixar nesse perfil que eu acabei de citar. Claro que outras pessoas que não se enquadram nesse estereótipo que eu acabei de trazer pra vocês possam acabar gostando pelo mesmo motivo, só que aí já não vai ser tendência, aí vai começar a entrar na exceção. Ok? Além disso, a história de Takamine, com o que eu pude ver do mangá, ela vai melhorando um tanto com o passar dos capítulos. A Takamine e o Prota vão se aproximando com o passar dos capítulos ou dos episódios, a história vai ganhando um pouco mais de substância, a relação deles vai ficando mais íntima, algumas respostas vão sendo respondidas pra gente relacionadas àquele pequeno indício que a Takamine deu de que eles têm um passado meio secreto assim. Outros personagens interessantes vão sendo apresentados pra gente, por mais que eles sejam personagens mais secundários, que servem tanto pra fanservice como essa amiga da Takamine, quanto para suporte, né, para degrau. Mas enfim, esses foram alguns pontos positivos da obra de Takamine-san como um todo, levando em consideração o mangá também, não só o anime, que podem acabar agradando sim uma parte do público, do começo ao final da história. Então não, Takamine-san não vai flopar, ele vai perder bastante popularidade com o passar das semanas ao longo dessa temporada, justamente porque as pessoas que não são público-alvo desse tipo de história, elas provavelmente vão ter 35 mil motivos pra ficar com tanta agonia quanto eu fiquei mais cedo. Vocês viram aqui no vídeo, eu ficando inclusive. Então, é óbvio que esse anime vai ter um número de drops gigantesco. Talvez não tanto quanto o Kaifuku teve, por exemplo. Talvez não tanto quanto o Shizoku Reviewers teve, por exemplo. Mas ele não é tão polêmico quanto o Kaifuku e Shizoku. Por mais que ele seja muito polêmico, por motivos óbvios. E antes de eu me ir, vale dizer que, não, Takamine não deveria ser polêmico por conta do visual do anime. As pessoas, elas confundem design com coloração e filtros que normalmente são usados na direção de arte e fotografia. O que tá incomodando em Takamine não é o design em ser diferente do mangá. O design é muito próximo do mangá, inclusive. O que incomoda é a coloração e a péssima qualidade dos filtros, principalmente dos filtros. Tem algumas cenas que ela tá com pouca roupa, obviamente, onde você tem uma luz vindo de uma direção super esquisita, uma luz feia, saturada pra caramba, que deixou os personagens engorduradaços. Esse é o grande problema da produção de Takamine até o momento, tá? Que fique bem claro. E, por mais que a Takamine tenha sido super escrota com aquela história de vou chamar a polícia e fingir que você tá me assediando, por mais que a Takamine tenha essa história de eu vou levar vantagem se eu ficar me despindo, já que o autor ele é meio degenerado nesse ponto, as pessoas começaram a encanar que a personagem é piranha, que a personagem é puta, que a personagem é isso, que a personagem é aquilo. E, no final das contas, apesar dessas conveniências de roteiro que também me incomodam, gente, é o ponto de vista de alguém que tá criticando o bagulho, tá? Eu não tô elogiando, nem fazendo propaganda de Takamine pra vocês, não. Takamine é uma boa personagem. Tá, então se for fazer crítica, vamos fazer uma crítica construtiva, sem ficar lacrando, sem ficar enchendo o saco de quem gosta, sabe? Sem essa toxicidade que o pessoal na internet gosta, porque é carente. A verdade é essa. Se você é desocupado e carente, você curte umas lacradas, você curte ver o circo pegando fogo, você curte ver a galera tretando, se ofendendo, se batendo, aquele circo. Mas se você é uma pessoa civilizada, se você é uma pessoa consciente, essa mensagem não é pra você, você não precisa se sentir ofendido se a carapuça não te servir, ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima.